Oi, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser sobre movimentos e superposição de movimentos. Então, nas aulas a gente estudou movimentos unidimensionais, a gente estudou movimentos uniformes e variados. Então, agora nessa primeira parte, a gente vai fazer uns exercícios sobre movimentos unidimensionais e superposição de movimentos. Então, vão ser 6 exercícios, todos retirados de vestibular da URGS e do Enem dos anos passados, tá? E é isso. Vamos começar? Então, aqui eu vou iniciar fazendo uma recapitulação dos tipos de movimentos. Então, são 2 tipos que a gente estudou. Então, a gente tem o movimento que ele é uniforme, então, ele tem a principal característica que a velocidade é constante, tá? Ou seja, a velocidade é um vetor que me identifica a rapidez com que o ponto material está se deslocando. Então, como é um vetor, como a gente já viu, vetor ele me indica direção, sentido e o módulo. O módulo é justamente a intensidade do meu vetor. Quando a gente desenha a seta, é o tamanho da seta. A direção é ao longo de qual direção o movimento está se dando quando eu estou falando de velocidade. Então, aqui a gente pode ter o movimento em uma dimensão, que é o movimento x, ou no movimento y, então, em x e em y. Então, a gente pode ter ao longo da direção x e ao longo da direção y. Então, e aí o sentido é justamente em uma mesma direção, ou eu estou indo para um lado, ou eu estou indo para o outro, tá certo? Então, o vetor velocidade é caracterizado por essas 3 coisas, essas 3 características. Tá. O movimento também uniforme, ele tem característica de ausência da aceleração, então a gente não percebe que a velocidade muda. A gente caracterizou em aula que a aceleração é a mudança da velocidade. E isso, no movimento uniformemente variado, vai aparecer de forma uniforme. Então, a maior diferença entre o movimento uniforme e o uniformemente variado é que a velocidade varia no uniformemente variado, só que ela varia da mesma forma, ou seja, o vetor a aceleração aqui ele é constante, tá certo? A gente tem também como que é dado o deslocamento em função do tempo, né? Então a gente tem que a variação da posição, e aqui pode ser S menos S0, e aqui está em S, porque a gente pode depois discriminar a direção onde eu estou. Então, esse S pode virar X se eu estiver no movimento horizontal, e esse S pode virar Y se eu estiver no movimento vertical, tá? Assim como V pode ser Vx, que é a componente X do vetor velocidade, ou Vy, que é a componente Y do vetor velocidade, beleza? Aqui também a gente pode ter, então, equações para posição em relação ao tempo, mas também quanto à velocidade, porque agora a velocidade vai variar. Lembra que aqui é a intensidade da velocidade. Então, aqui a gente vê que a posição varia com o quadrado da velocidade. Tá? Esse termo aqui me indica se eu tenho, de repente, uma velocidade inicial. Então, eu tenho que incluir esse termo aqui. Beleza? Então, é isso. Vamos embora para o primeiro exercício. Diz assim, ó. 2 objetos de massa M1 e M2, então M2 é 2 vezes a massa 1, encontram-se na borda de uma mesa de altura H, em relação ao solo, conforme apresenta a figura abaixo. Então, aqui a gente tem algo bem similar do que a gente viu em aula, né? Eu não vou me lembrar agora em qual aula que a gente viu, mas é daquele experimento de jogar as bolinhas, né? Aquele dispositivo que a gente aperta e que uma cai e a outra é lançada horizontalmente. Então, o objeto, vamos seguir a leitura. O objeto 1 é lentamente deslocado até começar a cair verticalmente. Então, esse aqui ele é lentamente deslocado. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não adquire velocidade horizontal. A gente só tira a superfície de contato dele. A gente só tira a sustentação, ou seja, o chão. A gente só tira a mesa dele. Então, até cair verticalmente. Então, ali ele começa com uma velocidade inicial 0, tanto na direção x quanto na direção y. No instante em que um objeto 1 começa a cair, o objeto 2 é lançado horizontalmente com uma velocidade v0. Então, aqui, eu estou num movimento bidimensional, mas, aliás, bidimensional
Tudo bem, mas a gente pode dizer que a gente tem uma superposição de movimentos. Então, eu vou ter uma velocidade horizontal, então ele vai se deslocar na direção horizontal, ao mesmo tempo que ele vai estar caindo. Porque a gente sabe que esse objeto 2 vai cair. Aí a pergunta toda diz assim, ó, assinale a alternativa que melhor representa os gráficos de posição vertical dos objetos 1 e 2 em função do tempo. Então, a gente quer um gráfico de posição versus tempo dessas duas massas. Nos gráficos, TQ1 representa o tempo de queda do objeto 1. E em cada alternativa, o gráfico da esquerda representa o objeto 1 e o da direita representa o objeto 2. Então, tá. Então, a gente tem que verificar aqui qual é a cara da função, se ela tem uma função para cada uma, né, das bolinhas 1 e 2, se a massa interfere nisso e como é que é a cara, né, dessa função da posição versus tempo. Então, tá. Então, a gente vai ter aqui uma superposição de movimentos. Isso significa que a bolinha 2 vai ter tanto movimento na horizontal quanto movimento na vertical, como eu havia dito. Tá. Mas a gente tem que ver que tipos de movimentos são esses. Bom, na horizontal, a gente verifica que não tem uma aceleração, não tem um vento, não tem alguém puxando, não existe nada disso. A gente está desconsiderando o atrito aqui, com resistência do ar, etc. Então, a única aceleração que a gente vai ter aqui é a aceleração da gravidade. Ela aponta sempre vertical para baixo, então ela é que é responsável por fazer o movimento na vertical desses dois objetos, tanto da massa 1 quanto da massa 2. Mas a massa 2 tem um adicional dali de ter o movimento na horizontal. Então, a gente tem um movimento para a massa 2, então eu vou escrever aqui, ó. Vou escrever de azul. Então, vamos escrever massa 1 e vamos escrever a massa 2. Massa 2, então, eu vou ter a velocidade inicial, ela vai só ser em x. A velocidade em y, ou seja, a componente inicial da minha velocidade em y vai ser 0. Então, a gente pode colocar aqui. Então, essas aqui são as componentes iniciais da minha velocidade em x e em y. Então, Vx a gente vai ter que é V0, que é o que ele está dizendo ali. E em y a gente tem que é 0. Então, a equação que me determina a posição horizontal dele é ΔX igual a V0 vezes o tempo. Só isso. Em y. Bom, em y a gente tem ΔY igual V0y vezes t menos gt quadrado sobre 2. Por que menos gt quadrado sobre 2? A aceleração, como a gente viu no slide anterior, ela é esse termo aqui. Eu acabei de dizer que a aceleração aqui é a da gravidade e que ela aponta sempre para baixo. Então, esse sentido tem que aparecer na nossa equação. E ele aparece com sentido negativo. E o A eu troquei por G porque é uma aceleração especial, tá? Então, este termo aqui agora a gente sabe que ele é zero. Porque a gente sabe que ele não adquiriu velocidade na vertical, só na horizontal. E a gente tem também que essa aqui, ó, é a nossa posição inicial. Então, esse ΔY, que é a diferença das posições, posição final menos posição inicial, pode ser reescrito dessa forma, e aí fica menos gt quadrado sobre 2. Vê que esse exercício não me deu valores. Então, a gente pode trabalhar com as questões, com as equações algébricas mesmo, tá? Então, essa posição inicial vai ser o nosso h. Então, y menos h igual a menos gt quadrado sobre 2. E passando esse h para o outro lado, a gente vai ter y igual a h menos gt quadrado sobre 2. Bom, o que isso quer dizer? Quer dizer que a posição em função do tempo, então a posição na direção vertical em função do tempo, é uma parábola, porque é com expoente 2 aqui nesse t. E mais do que isso, é uma parábola com boca para baixo, porque o coeficiente que multiplica o termo ao quadrado é negativo. E mais do que isso, a gente sabe que quando o tempo é igual a zero, quando a posição é inicial, o y é igual a h. Então, ele parte, se eu fizer um grafiquinho aqui de y por t,
ele vai partir de uma altura h e vai cair em direção ao chão, em direção à posição y igual a 0, que é o nosso chão, fazendo uma parábola. Então, ele vai ser assim, ó, assim, tá? Uma parábola de boca para baixo. E isso para massa 2. Então, ó, o objeto da direita representa o objeto 2. Então, tudo que não tem uma curvinha no objeto da direita, opa, a câmera tá virada, mas é da direita, então representa a nossa bolinha. Então, aqui, ó, só retirei a última alternativa. Então, a gente precisa também fazer esse raciocínio para a massa 1. A massa 1, ela só não vai ter, ela em x, ela não vai ter, porque o deslocamento em x dela não vai ter. E o deslocamento em y é igual, diferente? Ele é exatamente igual a esse daqui. Porque eu tenho a mesma velocidade inicial, que é 0, e eles partem do mesmo instante de tempo. Eu não tenho uma diferença dos tempos ali. Eles são soltos, verticalmente falando, ao mesmo tempo. Então, a equação vai ficar do mesmo jeito, gt quadrado sobre 2, e aí o y vai ficar a mesma coisa, menos gt quadrado sobre 2. Tá, mas agora, as massas fazem diferença nesse tempo? Não faz. Não faz, sabe por quê? Porque a nossa aceleração é independente da massa. A nossa aceleração, ou seja, a que todos os objetos estão sendo submetidos, é só dependente da posição, aliás, é só dependente não é dependente de nada. A gente viu na aula de satélites e tal, que essa aceleração depende do produto das massas entre os planetas, né? Entre a massa geradora de campo gravitacional. Então, mas como a massa da Terra é sempre a mesma e a massa dos nossos objetos é sempre a mesma, para, né, ali situação, então a gente está falando de um G constante. Então, a nossa aceleração da gravidade não depende das massas, e daí as parábolas são iguais. E o tempo de queda também é igual. Alternativa A. Tá certo? Vamos passar para o 2? Diz assim, ó. Em grandes aeroportos e shoppings, existem esteiras móveis horizontais para facilitar o deslocamento de pessoas. Considere uma esteira com 48 metros de comprimento. Então, ó, agora eu estou na direção horizontal e uma esteira tem 48 metros de comprimento. E essa esteira tem uma velocidade de 1 metro por segundo. Então, eu vou dizer que a nossa esteira pode partir, por exemplo, se eu tiver uma fita métrica, né, do 0 até o 48 metros, e ela vai estar se deslocando da esquerda para a direita, com uma velocidade VE de esteira de 1 metro por segundo. Aqui as unidades estão conversando, então está tudo bem. Uma pessoa ingressa na esteira e segue caminhando sobre ela com velocidade constante, e aqui é muito importante, ó, no mesmo sentido do movimento da esteira. A pessoa atinge a outra extremidade, então a posição final da pessoa foi de 48 metros, ela andou 48 metros em um tempo de 30 segundos. Beleza. Após ter ingressado na esteira. E agora, com que velocidade a pessoa caminha sobre a esteira? Bom, se eu caminho sobre a esteira no mesmo sentido da esteira, então eu tenho uma sobreposição de vetores de velocidade, porque o meu chão agora, ele está andando junto comigo. Então, eu tenho também a velocidade da pessoa. E aí, essa velocidade resultante do meu movimento vai ser que nem aquele exercício do barquinho que a gente fez. O barquinho, ele podia estar a favor do rio ou contra o rio, né? Contra a velocidade da correnteza do rio. Então, aqui ele vai estar a favor. E daí o vetor resultante da velocidade, a gente somava as duas intensidades. Então, a nossa velocidade resultante aqui vai ser a velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa. Bom, esse é um movimento uniforme. Então, lá do primeiro slide, a gente tem que a variação da posição é igual à multiplicação da velocidade pelo tempo. E essa aqui é a velocidade resultante, caso eu tenha duas velocidades no meu
sistema ali. A variação de posição. Bom, eu saí do zero e cheguei no 48 metros, porque eu atravessei toda a esteira. Então, a distância foi 48. A velocidade. Bom, aqui a velocidade eu tenho duas. Uma sobreposição, a velocidade da esteira mais a velocidade da pessoa. Então, eu vou ter V esteira mais V pessoa, vezes o tempo, que foi 30 segundos. Tá, Larissa? Mas a V da esteira a gente sabe que é 1. Então tá, então vamos substituir também. Então, 48, 1 mais V da pessoa, vezes 30. Bom, aqui, daqui em diante, acabou a física, é só a matemática. Então, a gente tem que fazer distributiva, aqui a operação distributiva, para isolar esse VP e isolar ele e ser feliz. Então, fazendo essas continhas, ó, e a distributiva é o contrário do que a gente faz sempre, né? Mas não tem problema. Então, ó, 48 vai ser igual a 30 mais 30 VP. Então, 48 menos 30 igual a 30 VP. Então, VP vai ser igual a 18 sobre 30. E aí, 18 sobre 30... Isso aí mesmo, 18 sobre 30, então vai me dar 0,6 metros por segundo. E tá aí, a nossa velocidade é a letra E. Aliás, a nossa resposta certa, nossa letra E. Tá certo? Então, superposição de movimentos. Beleza? Próxima questão. Um móvel desloca-se em linha reta com aceleração constante. Sua velocidade no instante t0 igual a 0 é não nula. Então, ali eu tenho uma velocidade inicial. Entre os instantes t0 igual a 0 e t1 igual a 5, o móvel percorre 100 metros. Entre t1 igual a 5 segundos e t2 igual a 8 segundos, então eu estou na sequência ali do meu movimento, o móvel percorre outros 100 metros adicionais. Então, entre 0 e 8, ele está me dizendo que eu andei 200 metros. Então, vamos fazer um esquema disso. Então, ó, da posição então, do instante t0 igual a 0 até o instante t1 igual a 5 segundos, ele andou 100 metros. Beleza. Se eu tivesse movimento uniforme, ele faria outros 100 metros em mais 5 segundos. Só que isso não acontece. Ele percorre já 100 metros e ele percorre outros 100 metros em 3 segundos adicionais. Então, isso representa que ele não percorre distâncias iguais em tempos iguais. Então, eu estou no movimento acelerado. Então, ó, aqui no tempo 2 igual a 8 segundos, ele percorreu mais 100 metros. Beleza? Tá. Qual das alternativas abaixo representa corretamente, com algarismos até a primeira casa decimal, o módulo da aceleração deste móvel? Então tá, deixa eu ver o que eu fiz aqui. É verdade. Então, tinha esquecido. Então, o que a gente pode fazer, né? A única coisa que relaciona essas duas partes ali do movimento justamente é a velocidade inicial. A velocidade inicial no tempo igual a 0, no tempo t igual a 0. Então, eu sei as posições dele no instante t0, t5, aliás, no t0, t1 e t2, tá? E tanto considerando o intervalo de tempo t0 até t8 e t0 igual a t0 até t5, t1, que é 0 até 5 e de 0 até 8, em ambos os movimentos, eu tenho o deslocamento, um foi 100 e outro foi 200, e também eu tenho que foi a mesma velocidade inicial, porque é o mesmo movimento, né? Eu só estou pegando intervalos de tempo diferentes. Então, eu posso construir daí um sistema que me relaciona a aceleração entre eles. E a velocidade inicial, claro, tá? Que vai ser igual também. Então, vamos construir as equações horárias dos movimentos. Aí tu diz assim, Larissa, a gente não viu isso. A gente viu, é aquele ΔS lá do começo. Então, ó, ΔS igual V0t mais AT quadrado sobre 2, não é isso? Bom, isso aqui é uma equação que me dá o deslocamento, que é a diferença das posições, né? Posição inicial e posição final.
Mas eu posso ter uma equação pontual, ou seja, uma equação que me determina a localização exata, partindo, claro, de uma posição inicial. Então, aqui a gente pode dizer simplesmente que a minha posição inicial é 0 e que eu percorri ou 100 metros ou 200 metros, dependendo do instante de tempo que eu vou estar. Mas isso fica a cargo de cada um, tá? Então, a gente vai construir de 0 até 5 segundos, a gente vai construir a nossa equação horária que vai me dizer como que o movimento se comportou. Então, ó, ΔS igual V0t mais AT quadrado sobre 2. Então, ΔS nesse tempo foi de 100 metros, tá? A gente pode construir também S igual S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E tu já deve ter ouvido falar do sorvetão, o sorvete sorvetão. Bom, esse aqui é uma equação horária que me determina a posição, então a localização exata em relação ao tempo. A gente pode também, como eu comentei antes, a gente pode dizer que a posição inicial foi do zero e ter a posição em função do tempo. De qualquer forma, considerando o S0 igual a zero, a nossa posição final vai ser no 100. Então, tá aqui, já coloquei 100 para facilitar a nossa vida. Velocidade inicial não sei, mas eu sei que é diferente de zero, então V0 vezes, eu quero saber no instante 5 segundos. Então, V0 vezes 5, mais a aceleração misteriosa vezes 5 ao quadrado, dividido por 2, tá certo? Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar um pouquinho com essa equação. A gente pode multiplicar, acho que por 2, eu não sei a aceleração, né? Então, ela vai ficar 200 igual a 10 V0 mais A vezes 25. Isso aqui que a gente tem. E ainda a gente pode dividir por 10. A gente pode dividir por 10. Então, aqui eu multipliquei por 2 e aqui eu dividi por 10. Só para deixar uma equação um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque eu vou ter esse termo V0, vai ser similar tanto para os dois intervalos que eu estou considerando. Então, quando a gente for montar um sistema de equações, eu posso simplesmente subtrair um do outro, que vai ficar mais fácil, tá? Então, dividindo por 10, então isso aqui vai ficar 20, igual a V0, mais dividido por 10 vai ficar 2,5A. Né? A gente vai só mover uma casinha da vírgula. E tá, pronto. Esse aqui tá pronto. Bom, agora vamos fazer de 0 a 8 segundos. A mesma equação. Só que aqui, em vez de 200, em vez de ser 100, vai ser 200, né? Porque eu tenho o nosso ΔS. O V0 vezes t vai ser a mesma coisa, só que agora o t vai ser com 8 segundos. Mais a vezes 8 ao quadrado dividido por 2, beleza? Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa, multiplicar por 2, então a gente vai ficar com, 400 igual a 16V0, sabe o que eu vou fazer? Agora eu estava vendo, vou fazer diferente do que eu fiz. Melhor ainda, eu vou já dividir por 8. Vou dividir por 8, sabe por quê? Porque é divisível aqui por 8. Aí vai ficar melhor. Vai ficar mió. Mió de bom. Tá? Então, dividindo por 8, então isso aqui vai ficar 25 igual a V0 mais... E aí, se eu dividir por 8, vai sobrar só um 8. 8 dividido por 2 vai ficar 4A. Perfeito. Dividiu por 8, já resolveu todos os nossos problemas. Então, o que a gente tem? Essa aqui é a nossa, posso chamar de equação 1, e essa aqui posso chamar de equação 2. Bom, um truque para resolver isso, que a gente usa bastante na física, é subtrair as duas equações para resolver esse sistema. Então, eu tenho duas equações e duas variáveis. Então, eu não sei tanto V0 quanto A, só que eu quero eliminar o V0. Então, se eu subtrair uma da outra, eu vou eliminar ele. Então, se eu fizer um menos o outro, eu vou ficar com... Eu só vou reescrever mais direitinho aqui, ó. 4A mais V0 igual a 25. E a gente vai fazer menos 2,5A mais V0
igual a 20. E vamos subtrair essas duas equações. 4 menos 2,5, então vai ser 1,5A. V0 vai cortar com V0 e 25 menos 20 vai ser 5. Olha que lindo! Então, o nosso A vai ser 5 dividido por 1,5, que vai ser igual a... Bom, o que eu fiz aqui é dividir por transformar esse 1,5 em fração. Mas vocês podem aí usar a calculadora e vai ficar 3,3. Como pediu só uma casa, só fazemos uma casa. Com a unidade, metros por segundo quadrado. Então, vamos lá para a alternativa certa. A alternativa certa, B de bola. Tá certo? Próxima questão. Ó, também da URGS, tá? Essas todas as equações, questões foram da URGS. A gente daqui a pouco vai vir do Enem, tá? Vão vir as duas últimas são do Enem. 16, então. Depois eu coloco os anos dos vestibulares. Aí diz assim, ó. Um avião viajando paralelamente ao solo, com velocidade constante de módulo V0, solta uma carga desde uma altura H, conforme representa o painel esquerdo da figura abaixo. Então, tá aqui. Então, a gente tem que ele sai, que ele tá viajando, né? Então, paralelamente ao chão. Então, aqui a gente tem a representação da velocidade dele por esse vetor. E ele tá a uma altura H. E aí, acontece que, sendo V0 igual a 80 metros por segundo, então, ó, já vamos anotar aqui, 80 metros por segundo. O módulo da velocidade do avião e H igual a 300 metros. Então, tá, 300 metros. Qual será, depois de 5 segundos, o módulo da velocidade da carga em relação ao avião, desprezando-se a resistência do ar? Então, a gente percebe, pelo desenho aqui, que ele solta uma carga, que é um avião de carga, em que ele solta. Bom, por que esse movimento é um movimento parabólico assim, e não é simplesmente para baixo? Bom, porque essa carga, instantes antes de ser arremessada, de ser solta, né, pelo avião, ela estava se movimentando junto com o avião. Então, ela tem velocidade igual a do avião, que é paralela ao solo, ou seja, Vx. Esse aqui é o nosso Vx. Então, é alguma componente horizontal da velocidade. No caso, o avião só tem componente horizontal da velocidade. Ele não está se movendo também para cima e para baixo. Isso representa que eu não tenho uma componente y da velocidade. Já a carga, quando ela é solta, ela vai adquirir velocidade vertical também. Por quê? Porque na vertical a gente tem a aceleração da gravidade e que quando a gente não tem um chão, uma sustentação, ele cai em queda livre, tá? Então, a caixa parte de velocidade em y inicial igual a 0, tá? Porque ela não está se movimentando para cima e para baixo no instante em que ela é solta. Então, ela só tem, então, para a caixa, velocidade inicial em y, ou seja, a componente vertical da velocidade inicial é 0. E a componente horizontal da velocidade é o próprio V0. Mas, o que ele quer? Ele quer qual será depois o módulo da velocidade, depois de algum instante de tempo, né? Instante de tempo que ele deu, que é 5 segundos. E aí tem uma coisa muito importante que eu vou até grifar. Ó, vou grifar aqui. Eu vou usar o roxinho. Ó, ele quer saber, péssima essa cor pra gente grifar. Será que o amarelo vai ser melhor? Ah, melhor. O módulo da velocidade da carga em relação ao avião. E aí que tá o nosso pulo do gato. Porque o módulo da velocidade da caixa em relação ao avião é diferente para quem está olhando, por exemplo, do chão do lado de fora. Do chão, a caixa, visto do chão, né, de alguém que está no chão, a caixa vai percorrer essa trajetória aqui. Justo? Porque ela vai estar caindo. Ela vai estar caindo ao mesmo tempo que ela vai estar se movimentando para o lado. Só que para o avião, os dois têm a mesma velocidade horizontal, certo?
Então, para o avião, a caixa só está se afastando verticalmente. E é aí que está o pulo do gato. Então, para o avião, ele está enxergando a caixa só descendo, porque o movimento horizontal dos dois é o mesmo, certo? O que isso significa? Quando a gente vai, então, calcular o módulo da velocidade, eu só quero o módulo da velocidade vertical, ou seja, o módulo da velocidade de afastamento. Aí tu pergunta assim, tá, Larissa, qual seria o outro, né? Bom, para quem vê de fora, a velocidade da caixa não é para baixo. A velocidade da caixa, essa que eu vou fazer em vermelho, ela é tangencial ao movimento. Então, essa aqui seria o meu vetor velocidade da caixa, que vai ter componentes vertical e horizontal. Então, na verdade, o módulo da minha velocidade vai ser a raiz quadrada de vx ao quadrado mais vy ao quadrado. Por quê? Bom, por causa daquela decomposição que a gente já está careca de saber, vx e vy, e aí a gente pode transformar esse vy para cá e fazer a soma vetorial deles. Então, essa daqui vai ser o nosso módulo da velocidade. E aí eu faço um Pitágoras aqui, para saber o módulo, né? Para saber a hipotenusa. Tá, beleza. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o módulo da velocidade da carga em relação ao avião, não em relação de uma pessoa que está no solo. Então, lembrando lá do primeiro slide, acho que do segundo slide, onde eu falei da velocidade versus o tempo no movimento variado, ela é da seguinte forma. Vai ser V0 mais AT, ou a variação da velocidade, como está ali, é o produto da aceleração vezes o tempo. Lembrando que variação é sempre a quantidade, a grandeza, no ponto inicial e no ponto final. Então, isso aqui é V menos V0. E aí, se eu colocar o V0 para o outro lado, eu fico com essa equação aqui. Então, essa daqui vai ser a nossa equação para determinar a velocidade final. No instante, 5 segundos. Ele partiu de qual velocidade? A Larissa, de V0. Não, porque a gente está falando na vertical. Então, a nossa aceleração é o nosso G. E mais que isso, é nosso menos G, né? Então, a nossa velocidade final vai ser 0 menos o G igual a 10, vezes o T, que é 5. Então, o V vai ser menos 50 metros por segundo. Tá, mas eu quero saber em módulo. Faz sentido que essa velocidade seja negativa, claro, porque a caixa está se afastando para alturas menores, ou seja, está descendo. Então, a gente considera que G está apontando para baixo. Mas como eu quero saber o módulo da velocidade, serve esse nosso 50 aqui. Perfeito. Alternativa C. Tá certo? Então, tem que prestar muita atenção no referencial da velocidade. Bom, se eu quero saber a velocidade de um certo ponto de vista, eu tenho que perceber como que esse cara, desse ponto de vista, está enxergando o movimento. Porque, do ponto de vista de alguém que está aqui fora, o movimento é outro, o movimento é combinado. Então, a gente tem tanto o movimento na horizontal quanto o movimento na vertical. Já para alguém que está no avião, eles estão andando horizontalmente com a mesma velocidade e a caixa só se afasta verticalmente. Beleza? Próxima questão do Enem. Então, vai assim, ó. Essa aqui sim, movimentos de projéteis, aqueles canhões bem divertidos. Vamos ler junto. A figura foi extraída de um antigo jogo para computadores chamado Bang Bang. Eu nunca joguei, não sou tão antiga assim. Ó, no jogo, dois competidores controlam os canhões A e B, disparando balas alternativamente com o objetivo de atingir o canhão adversário. Para isso, atribuem valores estimados para o módulo da velocidade inicial de disparo V0. Viu que V0 tem uma setinha de vetor em módulo? Então, eu quero o módulo da velocidade inicial. Para o ângulo de disparo θ, para um ângulo qualquer. Mas no desenho a gente percebe, ó, que
a nossa distância horizontal entre os canhões é de 120 e que a distância vertical das posições finais tem que ser 35, certo? Aí diz assim, ó, em determinado momento de uma partida, o competidor B deve disparar. Então, esse aqui de baixo dispara. Ele sabe que a bala dispara anteriormente, que a bala disparada anteriormente, θ igual a 53, passou tangenciando o ponto B, o ponto P. Então, assim, ó, tangenciando o ponto P. Então, ele passou raspando aqui, ó. Beleza. É esse ângulo que eu preciso, né? É esse ângulo que a gente precisa para pelo menos passar ali no ponto P para ele atravessar aquele morrinho. No jogo G, que também está em vetor e módulo, ou seja, o módulo do vetor, a aceleração da gravidade, ou seja, eu só quero o valor dele, é igual a 10. A gente sabe que G é para baixo e isso tem que aparecer nas equações, tá? Considere, então, seno de 53, 0,8. Seno de 53, 0,8. E ele também dá o cosseno de 53, que é 0,6. Isso vai ser bem útil para a gente. Despreze, então, ações das forças dissipativas. Ótimo, não tem atrito, beleza? E aí diz assim, ó, com base nas distâncias dadas e mantendo o último ângulo de disparo, qual deve ser aproximadamente o menor valor da velocidade que permita ao disparo efetuado pelo canhão B atingir o canhão A? Então, aqui eu quero saber qual é a menor velocidade V0 que eu preciso, usando esse ângulo aqui, tá? Esse ângulo de 53, tá? Para atingir o A. Ou seja, eu preciso que a minha variação de posição em X seja 120 e a minha variação de posição em Y seja 35. Eu preciso disso. Eu preciso que isso seja garantia, né? Que isso garanta que eu vou conseguir. Como que a gente faz isso? Bom, esse aqui também é um movimento combinado, ou seja, é uma superposição de movimentos. O que eu quero dizer com isso? A aceleração G, como está aqui no desenho, ela é vertical. Então, o movimento na vertical, ou seja, como a bolinha vai se deslocar na vertical, é um movimento variado. Já em X, não. Então, a gente tem duas combinações de movimento. Então, eu vou escrever aqui V vezes T e ΔS para o movimento uniforme e para o movimento variado. Então, V0T mais AT quadrado sobre 2. Então, aqui a gente tem as duas equações. Então, para direções x e y, eu vou ter equações que descrevem essas posições, essas componentes da minha posição, diferentemente. Então, em x ele vai se mover uniformemente, em y ele vai se mover uniformemente variado, tá? Então, isso tem que aparecer nas nossas equações. O delta, esse aqui vai ser representado, pode ser trocado, né, por delta x, e esse aqui vai representar o nosso delta y. E as velocidades? Bom, no movimento uniforme, a velocidade não varia, beleza, mas é a componente x da velocidade que a gente está falando. Então, eu vou ter uma componente x da velocidade. E para y? Bom, para y, a gente vai ter a nossa componente inicial da velocidade em y e mais gt quadrado, né? Só que não é mais, lembra que é menos? Lembra que a gente tem que colocar o caráter vetorial aqui, o caráter de sentido oposto ao sentido que a gente diz que é o positivo? Então, ó, menos gt quadrado sobre 2. Isso precisa aparecer na equação. Então, tá. Então, a gente tem, já está tomando forma as nossas equações. Só que a gente tem números para isso. Qual é o número? Bom, eu quero saber V0, mas eu não sei a componente. Lembra que quando eu estou num lançamento vertical, e eu vou reproduzir esse desenho aqui, ó, num lançamento de projéteis, né? Aqui eu vou botar o eixo X e o eixo Y, é o que eu vou caracterizar o meu vetor velocidade inicial no ângulo de 53, tá? Bom, o
que acontece aqui, né? Esse vetor, eu posso decompor ele como a minha aceleração ela é apenas em y, é interessante que eu decomponha o meu vetor velocidade em direção y. E a direção que é perpendicular a ela é o Vx. A gente sempre precisa de duas direções perpendiculares para poder fazer a decomposição do nosso vetor. Os eixos que a gente vai escolher são os eixos que forem mais interessantes para a gente, porque são eixos de referência, né? Os eixos cartesianos aqui é super interessante a gente usar, porque eles são perpendiculares entre si e eu tenho uma aceleração que é exatamente na direção de y, tá? Mas vai ter exemplos, por exemplo, na lei de Newton, que a gente vai admitir que a direção x é ao longo do movimento e não paralela ao solo, por exemplo. Né? Então, a gente sempre tem que escolher o nosso eixo de referência como for mais interessante, desde que eles dois eixos formem ângulo de 90 graus entre si, tá certo? Então, aqui eu tenho a aceleração em y, então é por isso, e aí eu sei que a aceleração vai influenciar na velocidade, então na componente y da velocidade, por isso que a gente vai escolher esses eixos aqui. Então, a gente vai fazer a decomposição desses vetores. Então, eu posso admitir aqui um vetor Vy e eu posso admitir aqui um vetor Vx, tá? Então, a componente eu vou botar um zerinho aqui. No x eu não vou botar um zero, porque a velocidade em x não varia. Então, não faz sentido eu botar Vx e V0 só para confundir. Ela é Vx sempre, tá? Em qualquer instante do movimento. Vy não, eu tenho uma velocidade inicial e ele vai mudando conforme a aceleração vai agindo, tá certo? Então, usando ali senos e cossenos, né, a gente pode identificar Vx e Vy. Então, a gente sabe que seno de um ângulo qualquer, é cateto oposto dividido pela hipotenusa. No nosso caso, é o seno do θ, que é o 53. O cateto oposto, ele vai ser o V0y. V0y. A hipotenusa é sempre o nosso V0. Então, a gente pode dizer que a componente inicial do meu vetor, ele é V0 seno de θ. Beleza? E usando a outra função, cosseno de θ, a gente tem que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. No nosso desenho, o cateto adjacente é o nosso Vx. Então, cosseno de θ vai ser Vx sobre nosso V0. E o nosso Vx vai ser V0 cosseno de θ. Então, tá. Eu já eliminei aí as componentes que eu não sabia e coloquei em termos do que eu quero. Eu tenho o ângulo θ, que é o ângulo de 53, e mais, eu sei o seno de 53 e o cosseno de 53. Então, aí fica bem tranquilo, só ficou faltando o nosso V0. Então, eu vou usar um outro slide em branco aqui para a gente resolver essa questão. Então, a gente tem, ó, o nosso ΔX, ele vai ser Vx vezes o tempo, e aí o nosso ΔX, o Vx a gente viu que é V0... Ah, eu não posso voltar o slide? Não posso voltar o slide. Enfim, então, lembra que o Vx é o cosseno, né? Então, vai ser V0 cosseno de θ vezes o t. Só que o cosseno do θ, eu já anotei aqui, o nosso cosseno de 53 é 0,6. E o nosso ΔX tem que ser 120. Então, eu vou botar o 120 aqui. Vai ficar 0,6 vezes V0 vezes o tempo. Tá, Larissa? Porque eu não tenho tempo. Não tenho. Mas essa característica vai aparecer nas duas equações. Que característica? O tempo. Só que assim, ó, eu tenho um mesmo movimento. Eu tenho é a mesma partícula que está se movendo, é a mesma bala do canhão. Ao mesmo tempo que ela se desloca horizontalmente, ela está se deslocando na vertical. Então, o instante de tempo é igual para as duas, né? Então, se eu estou falando, eu estou falando só como ele se desloca diferentemente em x e em y, mas o instante de tempo que a composição desse movimento surge é igual para os dois. Então, por isso que V0t é uma grandeza que vai aparecer tanto numa quanto na outra, e a gente pode daí substituir uma equação na outra. Então, ali eu vou ficar com 120 dividido por 0,6 igual esse produto aqui, V0t, e aí o V0t vai ser 200. Vou guardar essa informação bem bonitinha. Vamos agora para o ΔY, tá? Então, ΔY vai ser aquele V0t
V0YT menos GT² sobre 2, tá certo? Então, aqui a gente pode substituir. Então, o nosso Y vai ser 35. V0Y, lembra que o V0 tem a ver com o seno, então vai ser V0 seno de θ vezes o T menos, já vou colocar o G também. E o θ é 53, né? Então, vamos colocar aqui seno de 53 vezes o T menos o 10T² dividido por 2. Então, a gente vai ficar com 35 igual. Seno de 53, 0,8. Então, vou ficar com 0,8 V0T. Olha quem apareceu o produto. A gente sabe quanto ele vale. Menos 5T². Então, ó, apareceu o produto V0T aqui, V0T aqui. Vale 200. Então, a gente pode substituir aqui, nesse 200 aqui, tá? Então, a gente vai ficar com 35 igual 0,8 vezes 200 menos 5T². E aí, a gente vai ficar com uma equaçãozinha quadrática, mas não vai precisar fazer Bhaskara, né? Porque eu só tenho um termo quadrático. Então, é só passar tudo para um lado, tudo para o outro e extrair a raiz. Então, a gente vai estar 35 igual a 160 menos 5T². Então, o 5T² vai ficar lá do outro lado, 5T², então vai ficar 160 menos 35. 5T², opa, meu quadrado ficou meio feio, então vou refazer esse aqui. 5T², então vai ficar 125, essa diferença. E aí, T² a gente vai ficar com 125 dividido por 5, que é 25, e extraindo a raiz dos dois lados. Então, ficou 5 segundos. Tá, Larissa, eu tenho tempo T de 5 segundos. Não é isso que eu quero. Eu quero V0. Bom, a gente pode retornar para o nosso produto. Então, V0 vezes 5 tem que ser igual a 200. Agora eu descobri quem é T. Então, o nosso V0 vai ser 200 dividido por 5, que é 40 metros por segundo. Eu anotei a alternativa, como eu não posso mudar de slide. Alternativa C. Feita a questão. Certo? Então, sobreposição de movimentos, tem que perceber que para o mesmo ponto que eu quero o deslocamento em Y seja, o deslocamento final seja 35 na vertical e o final tem que ser 120 para X. Então, o tempo em que ele chega lá tem que ser o mesmo para os dois. Tá ok? Última questão do Enem também, tá? Esse é um Enem, eu acho, um pouquinho mais recente. E diz assim, ó. O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por 2 dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso na água e o B na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de 1.540 metros por segundo e no ar é de 340 340 metros por segundo. Então, aqui, ó, a gente tem uma embarcação e a gente tem aqui um gelo, né, para detectar. Se o Titanic tivesse isso, não teríamos tido aquele filme maravilhoso, né? Nem toda a tragédia, claro. Então, a gente tem o quê? Que o som no ar, ele tem uma velocidade de 340 metros por segundo. A gente pode achar rápido, mas na água é muito maior. Vou até desenhar com outra corzinha, ó. Muito maior, é 1.540 metros por segundo. Então, assim, a mesma onda, ela vai ser emitida do barco e vai voltar com velocidades diferentes, né? Com velocidades em tempos diferentes, desculpa, em tempos diferentes. Então, ela vai, o nosso sinal sonoro, ele vai ser percebido justamente em instantes diferentes, que é o que está dizendo aqui, ó. Os gráficos indicam em tempo real. Esse é o ponto. Então, foi colocado o tempo a rodar, o tempo real, o sinal sonoro detectado pelos 2 dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Então, assim, eu não sei quando
quando foi ligado. E aí eu não sei exatamente quanto tempo levou essa onda para vir, mas eu sei que eu posso comparar os pontos, né? Então, ao comparar os pontos correspondentes, esse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora. Que informação a gente tem? Justamente quando o gelo cai, ele lança ondas sonoras, ok? E elas chegam em instantes de tempo diferente. Bom, tendo as velocidades do som na água e no ar e a diferença de tempos, eu posso sim determinar a distância percorrida, né? Eu posso determinar esse L aqui, a distância entre o barco e a geleira, né? Como que eu vou fazer isso? Bom, vamos dar uma olhada nos gráficos aqui. A gente percebe que não é um gráfico pontual, que não é um pico bem determinado, isolado, que é um ruído, né? Um ruído. Então, para comparar os dois, eu acho interessante fazer sempre do mesmo jeito. Então, a gente pode pegar o primeiro pico de intensidade, tanto num quanto no outro, e daí a gente está comparando o primeiro pico de intensidade. Então, se a gente vê que o primeiro pico de intensidade é no meio, não tem um valor muito bonito. Assim, a gente tem que contar e tal. Não é muito legal. A gente pode escolher várias outras formas. A forma que eu escolhi é o ponto máximo, é o ruído mais intenso, que é bem nesse meio aqui, ó. Que é bem nesse meio no instante 220 segundos. Não quer dizer que ele levou 220 segundos para chegar até o detetor. Não quer dizer, porque ele foi ligado há um tempo antes. Então, eu não sei quanto tempo, mas no instante 220 segundos ele chegou. Então, no instante T qualquer, ele chegou ali. Demorado um tempo, chegou no ar, chegou no detector que está no ar. E aí, qual é o maior pico? Justamente esse aqui, ó. Entre esses dois, que nem esses dois. Entre esses dois, então entre esses dois maiores. E 232. Qual foi a diferença entre os sinais? Bom, na água, vamos dizer que ele chegou num tempo T, fazendo uma velocidade na água de 1540 metros por segundo, T segundos, num instante T qualquer, e que levou uma distância D ou uma distância ΔX igual a L. Bom, no mar, aliás, no ar, não no mar, no ar, chegou num tempo T mais 12, porque de 220 para 232, a gente tem 12 segundos de diferença no ar. Então, a gente pode relacionar esses dois tempos, já que a distância é a mesma. Eu vou querer fazer uma relação aí de igualdade os dois, já que eles percorrem a mesma distância, T mais 12 segundos. A velocidade no ar. A velocidade no ar é 340 metros por segundo. Pronto. E o ΔX percorrido? ΔX percorrido é igual. Aqui eu tenho movimento horizontal, tá? E não fala em aceleração. Portanto, eu estou no movimento uniforme, tá certo? Então, eu tenho que a minha equação que relaciona distâncias, né, aquele do ΔS, vou colocar ΔS primeiro, é só o produto da velocidade vezes o tempo, tá? Bom, como eu estou falando no movimento na horizontal, eu posso dizer ΔS, V vezes T, e mais do que isso, ΔX é o meu L para os dois. Então, a minha equação na água pode ser L igual a 1540 vezes T. No ar, a gente tem L igual a 340, e aí a gente tem que abrir um parênteses. Meu parênteses ficou meio feio, mas é T mais 12. Por quê? Porque foi o tempo que ele levou. Ele levou o mesmo tempo do outro, mais 12 segundos, certo? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber depois o comprimento L, né? Então, eu tenho duas equações e duas incógnitas. Quando eu tenho isso, eu tenho que descobrir uma e descobrir a outra, tá? O jeito que eu achei mais fácil é igualando esses dois L's aqui, ó, já que eles são iguais. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o L na água é igual ao L no ar, porque a distância é a mesma. Só que
esse produto aqui é diferente, né? Porque as velocidades são diferentes. Então, 1540t é igual a 340t mais 12. Aqui eu fiz uma distributiva, mas tu pode fazer do jeito que tu quiser resolver essa equação. Então, ó, 1540t, esse 340 pode passar para o outro lado, 340t, igual 340 vezes 12. Eu estou usando uma colinha aqui porque eu não me lembro, é 4080, tá? Só fazer distributiva e organizar os termos. Tudo que tem t para um lado, tudo que tem número para o outro. Fazendo essa subtração aqui, a gente vai ter 1200t igual a 4080. Então, o nosso t vai ser 4080 dividido por 1200. Primeira coisa que tu pode fazer é cortar e ir simplificando. Quando tu vai simplificando, tu vai ter 17 quintos. Aí tu diz assim, tem que dividir isso? Não, calma, porque não é isso que eu quero saber. Eu quero saber o tamanho L. Então, pode deixar assim, tá? E porque a gente vai usar esse valor e daí vai simplificar com outras coisas. Confia, confia. Então, ó, eu tenho o T aqui e eu quero saber o L. Então, esse aqui foi o tempo que ele levou para percorrer a distância L, certo? Beleza. Mas agora eu quero saber qual é essa distância, né? Então, esse tempo t, tu pode substituir em qualquer uma dessas equações de vermelho aqui, porque elas representam a mesma distância L. Eu vou usar a mais simples, que é 1540 vezes t. Tu pode fazer o teste de substituir aqui, fazer a continha e tem que dar o mesmo resultado. Fechou? Então, ó, agora vou usar esse cantinho aqui, ó, para usar o L. Então, vai ser o L, 1540 vezes 17 quintos. Aí a gente pode simplificar aqui, enfim, vai dar 308 vezes 17. E fazendo essa continha vai dar 5.236 metros. Aí que tá, se tu olhar, não tem exatamente essa resposta. Bom, e aí a gente vai para o enunciado e diz, a distância L em metros, tá, entre o barco e a geleira é mais próxima, então a gente vai pegar o resultado que mais se aproxima. Então, 1.236, 1.240, pode ser, 36 para 40 é pertinho? Então, essa aqui, nossa letra D. E é isso. Terminados os exercícios, eram esses que eu tinha para fazer revisão, tá? E é isso. Tchau!